Graça e paz, irmãos, está começando mais um Dá o Papo Sim, o seu podcast quinzenal, ou quase isso, da Segunda Igreja Nova de Jerusalém. Aqui quem fala é Igor Mano Bacon, e não consigo ficar longe de ti, minha alma anseia pelo meu Senhor. Fala galera, aqui é o Henrique Ferro, e como fogo em meus ossos são as Santas Escrituras. Fala galera, eu sou Henrique Nogueira, e você não é o primeiro nem será o último a fugir de Deus. Amém, olha só os caras. E estamos com a presença ilustre de Nogues aqui no Dá o Papo, depois de muita vigília, de oração, intercessão, aqui está o homem. Até porque ele tentou fugir do Dá o Papo, mas queimou como fogo nos ossos dele a vontade de estar aqui falando sobre o Senhor e sobre as Santas Escrituras. Houve uma autoridade nos céus, vulgo minha esposa, que estava me segurando. Caraca, não, corta essa parte. Vamos trazê-la. Por um momento eu achei que ele fosse hoje uma autoridade nos céus, vulgo minha esposa, que me autorizou, ou que falou para eu ouvir, ele falou assim, que estava me barrando. Eu falei, caraca, treta. Mas é isso. Não, mas ela liberou, tá abençoado, Amém, graças a Deus. Amém. Bom, não teremos Singe News. Na verdade, deixa eu só dar uns recados, né? Ah, então fala aí. Pra quem estiver escutando no mês de março, né? Estamos no mês de março. Estamos em março. 6 de março hoje. Isso, o que tá rolando aí na igreja durante o mês, né? Dependendo de quando você ouvir, vai ter um jantar para os casais, numa sexta-feira dos Dia dos Namorados, né? Vai ser dia 17? Dia 10. Dia 10. Gente, dia 10 é sábado agora. Sábado é dia 11. Sábado é dia 11? É. É nada. Não é? Pra mim é sexta-feira. Deixa eu ver. Sábado é 11, galera. Sábado é 11. Ô, glória! Então é essa sexta-feira, né? A reunião, o encontro de casais, né? O jantar. Que dia que vai lançar o Dá o Papo? Bom, provavelmente nessa sexta-feira, hoje. Então hoje, se você está ouvindo hoje. Se você não está no culto de casais, preste atenção. E vai ter uns encontros também toda segunda-feira, ainda não tem data marcada. Mas eles estão pedindo pra você que é casal também, aí, né, todo casal, namorado, noivo, já casado, né? Eles têm um acompanhamento lá do pessoal do curso de casais. E eles vão fazer esses encontros toda segunda-feira. Eles precisam que vocês façam suas inscrições para começar a organização, né? E começar o culto antes. O que mais? Não teremos esse mês o Café Contigo. Os velhinhos vão ter que dormir eu não mais. lembro porquê, eu esqueci. Mas se você vem no culto... Motivos de força maior. Vai estar lá no Sentindo o porquê. Mas mês que vem vai estar tendo. Aleluia. Aleluia. Bom, amanhã, se hoje é dia 10, para quem tá ouvindo, amanhã vai ter o pós-retiro, 4 horas de oração aqui na igreja. Isso. A partir das 19 horas, correto? Corretamente, a partir das 19 horas. Pra quem gosta, vai ser mais uma pegada acústica, igual foi o último 4 horas. Assim, na minha opinião, foi benção. Eu gosto muito mais dessa pegada mais intimista, né? Foi da hora que colocou a banda ali no meio? Isso. Eu acho até melhor, assim, porque, por exemplo, a hora do pessoal falar, compartilhar uma palavra, não tem aquele peso da pessoa estar no palco. Uhum. Eu acho que isso é uma coisa que dá uma ajuda, assim, da galera compartilhar uma palavra que Deus iluminou eles. Top. Mas é isso. Creio que do mais aí, mais informações e conforme as coisas forem acontecendo, acompanhe as nossas redes sociais, você vai saber de todas as novidades. Deixa eu compartilhar um negócio. Não tá... Opa. Gente, não é nada da igreja, tá? É mais uma novidade que eu descobri. Tem na Play Store, lojinha do Google aí, um aplicativo novo que está com acesso antecipado, chamado Binc. B-I-N-C. Eu descobri hoje esse aplicativo, é uma rede social para oração. Gente, fantástico. Tá, o pessoal está começando a entrar aqui, tem poucas orações ainda, mas se você entrar, você já vai ver que é bênção. São várias pessoas de todo o planeta, vou até mostrar aqui pro pessoal, ó. Aqui a quantidade de orações. Vai estar na descrição do vídeo aí, algum link para esse link. Pode colocar, é BINC, eu vou mandar aqui pros galãs aqui do podcast para eles colocar. Gente, lá você põe o seu pedido de oração, as pessoas do mundo todo oram por você. Vou até olhar aqui na notificação. Eu fiz uma oração hoje à tarde. Teve uma pessoa aqui do Brasil que já orou por mim e uma da Europa. Tem europeu orando pelo brasileirinho aqui, fi. E claro, você pode orar também, né, pelas pessoas. Então, cara, é fantástica essa ferramenta. Eu tô adorando. Só conheci hoje, já tô adorando.
seria legal aí se todo mundo pudesse, né, divulgar. Interessante, Vamos interessante. crescer Mas, essa tipo, comunidade. você pode escrever a sua oração ou você só coloca o pedido? Pode escrever sim, você clica aqui, ele mostra, se você quiser agregar a sua localização, né, ele mostra no mapa de onde está vindo, aí aqui ele pergunta, qual o seu pedido de oração? E aí você tem até 1000 caracteres para escrever sua oração. Você pode chorar o que você quiser aqui, aí você envia o pedido de oração e quem tiver no aplicativo vai ter acesso, vai poder entrar no seu pedido. E aí quando você começa a orar pela pessoa, o aplicativo ele mostra um cronômetrozinho, então ele conta quanto tempo você está orando nesse pedido, se é 1 minuto, se é 30, se é 30 segundos, 5 minutos, ele vai contando lá. Eu achei bem legal, orei 5 minutinhos hoje por um rapaz lá de Osasco que pediu por direção e provisão de Deus no casamento dele, que ele vai casar no fim do ano. Osasco Então, pô, tá precisando mesmo. tá. Osasco ele tá precisando de oração. Então, E não é cara, só pelo casamento. é fantástico, é fantástico. Eu acredito que a ferramenta vai crescer muito ainda, porque ainda está em acesso antecipado. Mas eu já gostei, já estou querendo divulgar já. A gente teve hoje que está gravando, hoje é dia 6, né, segunda-feira. Isso. A gente teve a oração aqui da igreja, né, a reunião de oração, já espalhei pro pessoal. E agora você que está me ouvindo, vai lá na sua Play Store, procura Binc, B-I-N-C. É um aplicativo azulzinho de oração. Se você tem iPhone, perdeu. lascou. Perdeu, Playboy. Bom, é isso, vamos. É isso aí, galera. Esse foi o Singe News. O Singe News, que não era Singe News, mas acabou sendo o Singe News. E se você está ouvindo no dia do lançamento, nós estamos fazendo uma vigília nesse exato momento. E Deus abençoe você. Amém. Bom, para começar, vocês devem ter visto aí o tema Fogo em Meus Ossos. E eu vou contar um pouco por que a gente vai falar sobre isso, né? Sobre as nossas impressões dessa frase, sobre meditações, enfim. Mas tudo começou numa sexta-feira. Eu tinha chamado o Henrique para ir lá em casa, o Ferro, pra gente ficar de boa, sentado lá no quintal, tocando um violão, louvando a Deus e falando sobre ele. Aí a gente começou ali e tal, a gente puxava uma música, falava sobre a música, e isso lembrava a gente de outra música, a gente colocava essa música, e assim foi indo, até que o Henrique virou pra mim e falou assim: você já ouviu Fogo em Meus Ossos? Do Alexandre Vilas Boas? Aí eu, não, mas hoje apareceu uma notificação no meu celular de um podcast com esse mesmo nome. Que coincidência, não? Eu acho que era sobre a biografia de alguém, parece que é o nome de um livro. E ficou por isso. Só que desde esse dia, e já faz o quê? Um mês? Deve fazer um mês, né? Um mês, se não for um mês, tá quase fazendo um mês. Quase fazendo um mês. Desde esse dia, essa frase, Fogo em Meus Ossos, ficou queimando, literalmente, em meu coração e na minha mente. E eu fiquei refletindo. Obviamente, eu fui atrás de ouvir a música agora que eu tenho Spotify Premium, que eu assinei ainda pelo plano universitário, por causa da pós-graduação. R$10. R$10. E o primeiro mês de grátis. Nossa. Coisa boa demais. Eu fui ouvir Fogo em Meus Ossos. Gostei demais da música. Gostei demais mesmo. E aí, a partir disso, eu ainda fui pesquisado. Eu fui ouvir o podcast, o BTcast, fica a recomendação, bibotalk.com, Teologia Nosso Esporte, com o Rodrigo Bibo e a galera dele lá. E é um podcast que foi sobre a biografia de Eugene Peterson, um pastor de pastores, que foi recentemente lançada pela Mundo Cristão. E esse podcast não é patrocinado. Poderia ser, mas não é. E eu fiquei reflexivo sobre essa frase. Desde então, eu fui comentar com o Henrique, eu comentei semana passada. Cara, desde aquele dia não consigo tirar essa frase da cabeça, não consigo tirar essa frase do meu coração. Aí eu falei sobre ele que eu tava pensando, ele falou assim: vamos gravar. Aí eu falei, beleza. E a gente veio gravar. Então essa é a história de origem desse podcast. E agora a gente vamos conversar um pouco sobre essa frase maravilhosa. Eu acho que todo mundo tá louco para falar de Jeremias 20. Que eu acho que provavelmente foi inspiração tanto para a música do Alexandre, tanto quanto para o título desse livro, dessa biografia. Não sei o porquê que foi relacionada com o Eugene Peterson, não li. Mas se foi relacionada é porque tem coisa boa aí. Então, passo a palavra aos universitários. Eu preciso compartilhar essa experiência, gente, que
Eu não sei se vocês vão estar lembrados, mas eu creio que você já ouviu essa música antes já, só não deve estar lembrado. Mas o que? Foi, acho que o primeiro retiro que eu fiz parte aqui na igreja. Eu lembro que tava você, Ferro, o Igor, o Iago e mais uns 2 ali. E a gente tava naquela chácara que nem é a Era a Filadélfia. É, Foi o retiro com o pastor Josadak. aí, ó, tá Aí a gente até ficou conversando sobre Apocalipse um dia. Isso, ele que era fãzão de Josué e tal. E qual que foi a pegada? Teve uma noite em que houve um show de talentos. Aquele dia foi brabo. E os desafinados aqui Não, resolveram eu acho que o Iago não cantar. tava nesse retiro. Tava não? Não, porque eu acho que... deixa em off, mas ele tinha ido num retiro lá em Tupã. Vixe. Por isso, tanto que eu lembro que ele não tava, porque ele não tocou com a gente. Quem tocou foi o Henrique e o André. O ano É que vem verdade. uma O violão. galera de Tupã foi lá no nosso retiro também. Ano foi, que não? vem ele foi? Não, do ano que vem, tipo, cabeça zoada. No outro ano, o ano seguinte daquele lá. Foi, teve? aí foi uma galera de Pirapó. Mas eu acho que foi nesse Ah. mesmo retiro de Pirapó. Foi nesse mesmo Aí eu retiro não de sei. Pirapó. Eles tinham vindo antes num mini retiro na chácara do Léo, Aham. Chantilly. E aí depois eles vieram nesse retiro específico. Bom, o fato é que a gente inventou de cantar e a gente foi cantar justamente essa música. E a gente ganhou praticamente o prêmio de consolação naquela A noite. gente ganhou. Que pensa nos meninos desafinados. Mas eu lembro que teve uma irmãzinha lá É. chamada Cris. Pensa numa irmã que cantava. Ela canta, né? E ela virou pra gente chorando e falou que ficou tocada. Porque a gente cantou de coração. É, essa música. A gente cantou Fogo Nunca Dorme, né? O fogo nunca dorme. A gente nem ensaiou. Ai, A gente chegou no dia pra tocar. Foi incrível. dando microfonia e o escambau. Deve ter ficado Muito bom. muito feio, mas só de ter ouvido ela falar que ficou emocionada foi interessante. Porque eu realmente cantei como se eu tivesse num momento de louvor. Uhum. Não foi nem de Foi uma talento. apresentação. Porque né? talento não tem nenhum, não. pra falar a verdade. Talento é o bombom, né? O chocolate. Não, pra você ter noção, na escola uma vez teve um negócio de talento assim, e eu entrei em crise, porque eu não sabia o que eu ia fazer. Aí eu pensei, bom, a única coisa que eu sou bom é fazer provas. Então eu vou pedir pra me dar uma prova. Eu vou lá e vou tirar 10. Esse é o meu talento. Caraca, velho. Boa. Enfim, é isso. Aí. Bom, eu posso trazer, então, pra quem tá nos ouvindo e tem Twitter, siga lá um perfil que chama O Reformador, que é o meu perfil de textos reflexivos. Ó. E eu, já que eu estava muito reflexivo sobre essa frase, eu postei o versículo de Jeremias. Aí eu gostaria de ler aqui. Eu acho que a gente pode começar a partir de Jeremias e depois falar das nossas próprias interpretações dessa frase, porque não necessariamente ela se restringe ao texto. Sim. Mas pela NVT, que é o texto, a versão que eu postei no Twitter, diz assim, Jeremias 20, do 7 ao 9. Ó Senhor, tu me constrangeste e eu me deixei constranger. És mais forte que eu e prevaleceste. Agora sou motivo de zombaria todos os dias. Todos riem de mim, pois sempre que abro a boca é para gritar violência e destruição. Essas mensagens do Senhor me transformaram em alvo constante de piadas. Mas se digo que nunca mais mencionarei o Senhor, nem falarei em seu nome, sua palavra arde como fogo em meu coração, é como fogo em meus ossos. Estou cansado de tentar contê-la, é impossível. Nossa. Eu acho incrível, eu achei incrível. O contexto aqui é que, eu acho que momentos antes, versículos antes, Jeremias faz uma profecia, eu não vou lembrar para quem é um nome até difícil, mas ele faz uma profecia, Pazur. Pazur, O bambambam da época. ele fez uma profecia lá, e Jeremias só profetizava coisa ruim, e aí, tanto que ele acaba se abrindo, né, quase que um salmo. Ele fala, Senhor, eu não aguento mais, meu. Toda vez que eu abro a boca pra falar alguma coisa que vem de ti, é só destruição, só violência. As pessoas estão zombando de mim, não aguento mais. Mas se eu tentar fugir dessa minha missão, se eu tentar esquecer você, eu não consigo. Porque é como se fogo saísse dos meus ossos, no meu coração, me trazendo de volta. Eu achei isso impressionante. Eu nem lembrava desse versículo, eu fui pesquisar por causa da frase, da música, e fui surpreendido com esse belíssimo, eu posso até dizer um salmo, né, se a gente for... Uma canção de amor. É, uma canção de amor,
Esqueci a palavra, quando você se abre. Não é clamor, Não, tipo, você precisa de Desabafo. um desabafo de Jeremias falando pra Deus. Jeremias é um dos meus livros favoritos da Bíblia. Desde que eu me converti, eu guardo no coração com gosto muito de boas Jeremias. lembranças. Profeta brabo ele. Profeta Talvez chorão. O mais lascado da Bíblia, talvez. Sim. Eu acho que, partindo dessa questão da interpretação do livro, né? Quando o Igão falou aí sobre ter passado, né? Porque eu já li a Bíblia uma vez, assim, como um livro de história, né? Você lê, vai lendo, vai lendo. E hoje eu tenho estudado a Bíblia, né? Hoje eu tenho lido de verdade. Antes eu só olhei, hoje eu estou lendo. E quando eu pego, às vezes, a profundidade de um versículo desse, né? Imagina, assim, eu acho que é comum a gente se colocar no lugar de Jeremias. É muito fácil, entre aspas, né? A gente se imaginar em diversas situações em que a gente pode ser alvo de chacota, de zombaria, de bullying, que seja, né? Qualquer coisa, assim, que menospreze a gente, que humilhe, que nos torne menos, assim, poxa, Deus, em vez de eu ser exaltado, né? Quando que o humilhado vai ser exaltado, Deus? Porque já faz tempo que eu tenho falado os negócios aqui e eu só me lasco. E vem a parte, assim, profunda do negócio, que é... Mas mesmo que eu pense em desistir, mesmo que eu tente, mesmo que eu saia, mesmo que eu me desvie dos caminhos, mesmo que eu escolha, de repente, não vou mais profetizar, não vou mais seguir meu chamado, não vou mais participar do meu ministério, tem fogo em meus ossos, aquela vontade, aquela coisa, aquele... Porque eu imagino o seguinte, né? Osso é... Se a gente for olhar o núcleo do nosso ser, né? Tirando a cachola aqui, que o núcleo vai ser o cérebro, e Cristo tem que ser o cabeça. Mas o resto, tipo assim, você pega o seu braço aqui, ó, o centrão dele ali vai ter osso, né? Bem no meio ali das cartilagens e dos tendões vai ter ossos aqui no seu braço, na sua perna, né? Se você pegar aqui o seu tórax, vai ter a coluna, né? Toda essa questão, e o osso ele dá sustentação pra você. Se você fosse só um bando de músculo, você seria uma amebona, assim, sabe? Toda cheia de... Oi? Uma gelatinona. Uma gelatinona, né? Que se mexe, mas não tem sustentação. Os ossos é o que nos mantém de pé. Porque se você pegar a estrutura humana, né? Os músculos, eles conseguem mover os ossos. Se não tem osso, o músculo ele é só um negócio que fica ali constraindo. Constraindo? Não, essa palavra não existe. Constrangido. Contraindo, né? Palavras novas. E... enfim, quando eu penso nisso, eu penso no seguinte, né? Poxa, em qualquer momento que eu estiver fora, que eu estiver longe, a minha sustentação, né? Aquilo que é o centro do meu ser, vai queimar dizendo, volta. Você não pertence a esse lugar, você não pertence a esse ambiente, você não pertence a essa situação, a essa atividade. Você não é do pecado. É como se fosse um chamado, assim, um incômodo. Porque a chama, ela produz um calor, né? O fogo, né? Deus é fogo consumidor. E quando aquele fogo nos ossos acende, ele já vai consumindo, seja lá o que foi que te desviou, te levou pra trás. O que te levou pra trás, não, que te levou pra longe, né? Seja lá qual direção que não seja Cristo. Ele consome aquilo e já te vem aquela, poxa, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu tenho que voltar, eu tenho que pregar, eu tenho que profetizar, eu tenho que cantar, eu tenho que educar, eu tenho que ensinar, eu tenho que pastorear, e volta aquela coisa com esse fogo, né? Nos ossos. Eu não imaginava... Não, é fogo nos olhos. Mas, enfim. Seria uma boa versão. Seria. O pior que eu confundi também vindo pra cá. É verdade. Você confunde fácil. Mas essa questão do... legal que você falou de, tipo, deixar o seu chamado de lado. Provavelmente é o que Jeremias estava fazendo. Ele estava deixando... Tentando, né? Tava tentando deixar de lado. Tipo assim, eu não quero mais. Se eu esquecer... Não quero mais profeta, não quero mais abrir a boca para falar de Deus. Mas eu não consigo.
Mas eu já pensei de outra forma. Eu pensei da forma de, tipo, de simplesmente desistir. De, tipo, desistir dessa vida. Tipo assim, a pessoa fala, meu, nossa, eu já sou muito pecador, cansei, dá muito trabalho, não quero ler a Bíblia todo dia, não quero orar. E aí, sabe quando a pessoa cansa? Eu pensei nesse sentido. Ela até esquece, vira as costas, se desvia lá por, sei lá, 6 meses, 1 ano. Mas sempre vai ter ela sempre vai ter aquele coisinha, aquela pulguinha atrás da orelha, aquela coisa que vai incomodar, tipo assim, eu tô fazendo tal coisa, mas não devia estar fazendo, eu podia estar orando. Eu tô indo em tal lugar, mas, poxa, podia estar indo pra igreja, podia estar lendo a Bíblia, nossa, que saudade de louvar. E aí, sempre tem essa, mesmo que às vezes é uma fagulha, um micro fagulha, sempre vai estar lá queimando pra te buscar de volta, e eu vejo isso. Eu já me relaciono a outra frase, que seria tipo, marcados pelo sangue. Uma vez marcado, você vai estar para sempre marcado. E por mais que você se desvie, sempre o seu coração vai estar clamando por estar de volta para casa. Por mais que você deseje e haja de forma para ir contra os caminhos de Deus, uma coisa sempre vai estar pinicando em você, sempre. Eu digo isso porque tipo, eu já vivi situações em que, principalmente de época de monografia e OAB, que coincidentemente caiu junto com a pandemia, então, tipo assim, já não saía de casa, era trabalho, faculdade, e aí terminava a faculdade eu ia estudar. Então eu não tinha tempo pra nada, não fazia nada, eu parei de ler a Bíblia, parei de orar, e aí, tipo assim, sabe quando se desanima? Mas sempre tinha aquela coisa assim, não consigo ficar longe de ti, minha alma anseia pelo meu Senhor. Eu vejo muito nesse sentido esse texto também. Fora o texto, pelo contexto dele, né, do próprio Jeremias e tal. É uma questão muito identitária, né? Porque, assim, eu estava até pesquisando aqui o significado do nome Jeremias, porque naquela época, naquela sociedade, os nomes que eram dados para as pessoas regiam quem elas seriam, né? Não é que nem hoje que todo mundo que nasce é um qualquer coisa. Então, o Jeremias aqui seria o Senhor é exaltado, né? Jeová é exaltado. E quem conhece o contexto, né, de Jeremias vai entender, né? Mas que naquela época o povo do Senhor havia se desviado, né? Não estavam mais levando a sério a presença de Deus no templo, os ensinamentos, havia corrupção no governo e no povo ali, entre os sacerdotes. E Deus ele já tinha dado a letra muito, muito tempo antes já de que se a coisa continuasse por esse lado, ele não ia ficar de braços cruzados e deixar o povo fazer o que queria fazer. O Senhor ia liberar pragas sobre Israel. E por que disso? Porque o nome do Senhor não podia ser manchado. O nome do Senhor ele sempre é exaltado. Então ele levanta, né, a Babilônia como uma punição, como a vara que vai corrigir os caminhos de Israel. E quando a gente pensa nisso, né, Jeremias, no início do livro dele, ele diz que o Senhor separou ele desde o ventre, né, desde antes do ventre, para fazer esse ministério acontecer. E eu acho que, assim, gente, é um homem de Deus? É. Mas que ele viveu uma vida desgraçada, velho. Mano, coitado do malandro. Velho, porque basta a gente ver um pouquinho mais pra frente, né, do versículo que a gente está meditando, né? A gente está vendo o capítulo 20, versículo 9. Se a gente for um pouquinho mais para frente no versículo 14 do capítulo 20, Jeremias diz: maldito o dia que eu nasci. Mano, o maluco já tá podre. Que nem a gente tava mencionando, o Igor mencionou, que ele tava liberando umas palavras sobre um cara antes. Esse cara, ele era o filho do sumo sacerdote da época, né? Era Pazur, filho do sacerdote Imer, que era presidente na casa do Senhor. Ele ouviu Jeremias profetizando que a destruição estava chegando a Israel,
E ele bateu em Jeremias e mandou acorrentar ele num tronco. Quer dizer, o maluco foi chibatado. Depois disso, foi jogado num poço. Então, não é assim, por acaso que Jeremias diz que ele tentou fugir. Ele tentou virar para si mesmo e dizer, eu não vou mais pensar no nome de Deus, eu não quero mais saber desse negócio, eu só me lasco. Mas pensa que quando ele se propôs isso, ele se decidiu isso, a natureza dele não compactuou com esse pensamento, não compactuou com essa decisão. Cara, não é só a questão de um coração que queimou, um coração que é levado pelo desejo, a vontade de Deus, mas o mais profundo da essência de Jeremias, até o físico dele, queimava por uma mensagem. E essa mensagem é: o Senhor Deus precisa ser exaltado. E do jeito que as coisas estão, Israel não vai exaltar o nome de Deus. Então, ele se rende ao propósito que ele foi criado. Isso é muito profundo, né? Isso faz a gente olhar para dentro de nós e pensar, quem eu sou em Deus? Qual que é a minha identidade? Para que ele me fez? E como que eu vou exaltar o nome dele com isso, sabe? É o propósito que ele tem derramado sobre nós. E será que a gente está olhando para esse propósito que vai ser sacrificial? Sempre é. E a gente vai dizer, eu não quero mais pensar no nome de Deus? É um negócio pesado, né? Não é não? Sim. Eu acho que... bom, vou falar por mim, né? Eu ia falar, quase todos os adolescentes já passaram por uma fase, né? Mas às vezes a pessoa teve uma adolescência feliz, né? E em outras partes da vida dela, ela vai ter crises e etc. Por exemplo, o meu irmão, ele já é o contrário. Depois que ele saiu da adolescência, que ele passou pelos piores períodos da vida dele, entre aspas, assim, né? Período de crise, de depressão, de ansiedade, de se ver, assim, o abismo da vida, o que eu faço, para que eu sirvo, qual que é o meu propósito, por que eu tô aqui, né? E essas não são questões simplesmente do ser humano, né? Que a gente fala, pô, não, eu sou cristão, eu vim servir a Deus. Tá, mas como que eu vou servir a Deus? Aonde? Fazendo o quê? Entendeu? A gente começa a entrar em algumas questões, assim, e tal, e tem a questão do Jeremias, que ele sabia o que ele estava fazendo, para que era, e ele não queria aquilo. Imagina você falar assim, pô, cara, isso eu só sofro, só tem desgraça na minha vida. Ele chega até o ponto de tristeza, assim, falando, poxa, cara, por que eu nasci, né? Maldito seja o dia do meu nascimento. Por quê? Pra quê? Pra isso? Pra sofrer? Pra ser chacota? Pra apanhar? Pra ser jogado de um poço? Pra ser desrespeitado? Porque, assim, como seres humanos, inclusive hoje eu tava conversando com o Jean, um amigo que a gente conhece, e eu tava falando pra ele, cara, uma das coisas que eu acho que é muito difícil, tirando assim as pessoas que têm, sei lá, um certo grau de psicopatia, de você se acostumar ao sofrimento. Você pode se acomodar a uma questão de vida, onde você sofre e tal, tudo mais. Por exemplo, pega o exemplo de Jeremias. Ele não conseguiu se acostumar ao sofrimento dele. Ele foi descendo a um ponto que ele chegou assim, cara, por que eu nasci, cara? Maldito seja esse dia. O dia que eu nasci, o dia do meu nascimento, o dia que começou toda essa escada aqui de sofrimento, todo esse caminho de dor e tristeza. Sabe? E isso é uma coisa que a gente encontra em certos períodos da nossa vida, né? Alguns em um nível maior, mais extremo. Por exemplo, Jeremias sofria fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, né? Com essas dúvidas, com essa vontade. Imagina a dualidade na vida dele, de querer parar, de tentar parar, tipo assim, escolher parar. Eu não quero, eu não vou fazer. E o centro, o âmago, a natureza dele, né? O núcleo dele dizendo não, você vai continuar, você nasceu para isso, esse é o seu nome, para que a glória e o nome dele seja exaltado. Imagina essa força dentro de você, assim, uma para um lado, outra para o outro. Porque não é simplesmente só carne, né? Tudo nele, o centro dele, a alma dele também clamava, né? Os ossos dele, toda essa questão que envolve a construção de Jeremias, daquela pessoa que dizia, você tá no lugar errado.
volta pra lá, porque é lá que você tem que ficar, é lá que o seu coração diz o que o Senhor quer dizer pra nação dele. E, por exemplo, na minha adolescência, quem já ouviu aí o piloto, né? Não, O acho que piloto foi o não, dois. o 2. Quem nós somos. Quem nós somos, né? O dossiê da Alpapa aqui de nós Você três, dá o pó. inclusive. A gente falou sobre momentos, assim, de extrema tristeza e angústia que nós passamos aqui, né? E coincidentemente foi na adolescência, né? Na nossa formação ali, começou, sei lá, 15, 16 anos, até uns 19, 20 anos, assim, que a gente passou por momentos de... Que assim, quando aquela velha frase, você olha pro abismo e o abismo olha de volta. E aí você falava assim, caraca, e agora? O que eu faço? Né? Como uma frase que a gente dizia, a gente chegou, por exemplo, eu, né? Não sei, eu acho que o Igor não. Mas talvez metaforicamente, a encarar a ponta de faca. Ah, sim. Tipo assim, falava assim, cara, agora eu vou morrer. Maldito seja o dia do meu nascimento, porque agora vai acabar. Agora vai acabar tudo. E a gente não conseguir. Talvez aquela... No meu caso, aquele anseio, quando eu olhava para aquilo, eu encarava a morte, e a morte encarava de volta assim, e aí, ó, depois daqui você não sabe o que vai ser, irmão. Você tá no momento que você sabe que pro céu você não vai fazendo isso daí, você sabe. E aí? Você vai vir comigo mesmo, desse jeito? Fazendo isso, dessa forma, entre aspas, né? Covarde que requer tanta coragem ou falta de esperança para ser feita? E aí tinha aquela coisa em mim que falava, não, eu não consigo. Talvez porque eu era fraco, ou não tivesse, ou ainda tivesse aquele fogo nos ossos, clamando por esse não é o seu lugar, esse não é o seu fim. Mais cedo a gente tava falando aqui, acho que não tava no podcast, né? A gente tava só comentando antes de você falando do seu vislumbre da sua hora da morte. Eu tenho por mim que o meu vislumbre de hora da morte é, tipo assim, num campo de batalha, trocando tiro, assim, com seja lá quem, pra levar uma... Não sei, alguma coisa. Eu me vejo, assim, numa cena épica de filme. Falando mais alto. O Henrique policial, assim, trocando tiro com um ladrão e eu abraçando o cara e falando assim, você se arrepende da sua vida? Você se arrepende de ter cometido crimes, de ter entrado no tráfico? Eu me arrependo. Então, mais tarde, a gente vai se encontrar lá no céu com o nosso Salvador. Eu me imagino uma cena dessa, assim, uns caras trocando tiro, pá, tal, tudo assim, o cara lá. Tom Cruise cristão. Tom Cruise cristão, e fala assim, a gente vai morrer junto, nosso sangue aqui é igual, a gente sangra igual, tudo igual aqui, a gente vai se arrepender e vai pro mesmo céu. Aleluia. Arrepende ou bala. Arrepende ou bala. Arrependa-se ou morra. Tem. O negócio que eu acho que também pesava muito no Jeremias, eu estava pensando, eu acho que a situação de descrédito que as pessoas conferiam as palavras que ele dizia. Porque imagina, hoje, por exemplo, você briga com sua mãe, você tá certo. Ou, por exemplo, o cara casado, o cara briga com a esposa, mas ele tá certo, sabe que tá certo. Você tem certeza que tá certo, você sabe que tá certo, ela sabe que você tá certo. Mas mesmo assim, ela não vai te dar o argumento vitorioso. Amor, eu te amo. E isso deixa a gente revoltado. Tipo assim, eu tô certo, como que essa pessoa não tá conseguindo acreditar na minha palavra? Eu tô certo. A gente fica revoltado com isso. Agora imagina o quão mais pesado era a cabeça de Jeremias, porque ele era o portador da palavra de Deus. E as pessoas riam dele. Ele fala assim, as pessoas estão rindo de mim. Então imagina, tipo assim, gente, eu não tô falando asneira, eu tô trazendo a verdade, eu sou o portador da verdade. E era totalmente... Ele não tinha crédito nenhum. E aí talvez essa sensação de descrédito daquilo que ele falava, e ele tinha o pleno conhecimento de que aquilo era a vontade do Senhor, cara, isso devia pesar demais na cabeça do cara. Demais. Eu penso porque assim, as pessoas davam descrédito a ele, mas ele ainda era reputado como profeta. Isso aqui não me desce, né? Porque, velho, assim, tudo bem. Quando Deus chama ele para o ministério, ele já avisa. As pessoas não vão confiar no que você diz. As pessoas não vão te acreditar. Mas não era qualquer um que virava profeta antigamente. Existia uma tradição, existia quase que uma escolástica profética ali. Era necessário que a pessoa ela fosse... Ela tivesse uma reputação na nação, que as pessoas olhassem para ela e percebessem nela um padrão
que havia nos profetas anteriores a ela, né? E havia isso em Jeremias, havia isso. Ele não profetizava algo que era contrário ao que os profetas anteriores dele profetizavam. A questão é que aquele povo, aquela geração, mesmo reconhecendo o ministério de Jeremias, o manto de profeta sobre ele, não queriam dar ouvidos à repreensão de Deus. Isso é que é... Porque é isso, né? É que nem você fala, a dualidade. É tipo, eu sigo o desejo que eu quero ou eu sigo a vontade de Deus? O Jeremias era continuar vivendo esse sofrimento e pregar a palavra de Deus ou ficar quieto e se safar. Para o povo daquela época era dar ouvido a Deus e abrir mão dos ganhos ilícitos, da prostituição, dos ídolos que eles davam prazer, que eles entorpeciam, ou então continuar com isso e enfrentar a fúria de Deus. Muitas das vezes o mais fácil para a gente é tapar os ouvidos e fingir que a gente não viu nada, né? Mas como Deus é sabedor de todas as coisas, tentaram pegar Jeremias e levar ele junto com o povo, né, para o Egito, que é mais engraçado ainda. No meio do caminho perguntaram para ele o que Deus acha que é melhor a gente fazer. A gente volta para Israel e se rende ou a gente continua para o Egito, se refugia lá? Mas, meu, isso não me desce. Meu, como é que você pode confiar na autoridade da pessoa, mas não ouvir a mensagem que ela traz para você? É incabível. É verdade. Não é? É o que muito jovem faz com o pai, né? Ou Tipo, a autoridade paterna. Ele é meu pai, o Pai cara sabe mãe, das né? coisas, Aí o pai vai e fala assim, não, filho, não vai desse lugar não. Ah, pai, não sabe de nada. Aí você vai, acontece alguma merda, aí você fala, pai, o que você acha? Dá um conselho aqui e tal. Então, porque eu fui no tal lugar, daí, E aí eu fiz tal coisa, ele, E aí aconteceu tal coisa, ele, E aí, agora o que eu faço? Porque vai ter tal coisa, ele, Eu fui em tal lugar, fiz tal coisa. O senhor me ajuda a pagar a pensão? Caraca. Vixe, que tomou um turno tenebroso aqui. Eu ajudo você a distribuir currículo. Enfim. Bom, acho que a gente pode virar, assim, sair um pouco de Jeremias e falar um pouco do que a gente pode pensar dessa frase isolada. Porque justamente a ideia foi, vindo de uma frase isolada, inclusive, que despertou isso. E o Henrique comentou de vislumbre de morte, porque eu já comentei com ele, e comentei aqui antes do podcast, que quando eu ouço Porque Ele Vive, fantástica, um hino fantástico, não vou nem chamar de música, chamar de hino, um hino fantástico, porque quando chega aquela parte de quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, toda vez que eu canto, principalmente quando canto aqui na igreja, quando o pastor Zé canta, porque é o pastor Zé que canta a música, aí ele canta com a voz, o vozeirão dele. De sambista. E um pandeiro, inclusive. Porque ele vive. Eu imagino assim, tipo um pilotão de fuzilamento, ali alguns cristãos, eu ali inserido, né? Eu imagino eu ali, inserido ali, de frente pro muro, pronto para morrer fuzilado, perseguido por estar pregando o evangelho. E aí nos momentos finais ali, quando os caras falam, últimas palavras, e aí alguém puxa, eu puxo o Porque Ele Vive, justamente aí quando chega nessa hora, quando enfim chegar a morte, quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, cara, eu me emociono demais. Não digo que eu espero morrer desse jeito, mas seria poético, eu digo. E ainda nessa questão de morte, né, justamente essa frase fogo em meus ossos me pegou por causa disso. Porque quando o Henrique comentou comigo e eu vi que era o título da biografia de um homem, eu achei isso sensacional. Porque o autor daquele relato da vida do cara, para descrever, porque assim, o que você vai botar de título do livro? Algo que descreva resumidamente do que se trata o livro. E aí o cara coloca assim, o que eu vou dizer sobre Eugene Peterson? Fogo em meus ossos. Então, tipo assim, o cara
pós-morte, não sei se o livro foi escrito pós-morte do Peterson em 2018 ou antes, mas quando ele pensou, Eugene Peterson, ele pensou, esse homem tinha fogo nos ossos. Não necessariamente pode ser em relação a Jeremias, ou pode até ser tido algum momento na vida dele que ele quis deixar a vocação de pastoreio, mas não conseguia, porque era a vida dele aquilo, a essência dele, a essência cristã dele, não a essência dele, porque a gente parte da essência natureza humana maligna, mas a essência que Deus colocou, a parcela divina que Deus colocou no coração daquele homem, queimava por pastorear pessoas. Mas eu fiquei imaginando isso. Meu, qual é a frase que as pessoas vão dizer? Eugene Peterson tinha fogo nos ossos. É isso que eu quero que as pessoas digam para mim, olhem para mim e digam. Mas e o Igor? Cara, o Igor tem fogo nos ossos. E, igual eu comentei, não é fogo, por exemplo, não é imagem de, por exemplo, um esqueleto pegando fogo. Tipo o motoqueiro fantasma. Não é isso. É algo que vem de dentro, é algo que é intrínseco àquela natureza, intrínseco ao osso. O fogo corre nesses ossos, o fogo faz parte desse esqueleto. O fogo, e aí eu relaciono o fogo com o Espírito Santo, e não no sentido até de reteté, mas no sentido de relacionamento com Deus, de conhecimento da palavra, de profundidade em Deus. E aí foi isso que me despertou esses pensamentos. A sarça ardente, né? Algo que queima. É algo que tá intrínseco a você. Tipo, e aí eu lembrei da vez que a gente foi no Dunamis. E coincidentemente todos nós estávamos lá naquele dia. E quando aquele cara estava contando a história que eles estavam... Eu não lembro onde eles estavam. Talvez o Henrique lembre, porque... Que ele entrou no trailer? No trailer. Nossa. E eles entraram... Eles estavam num acampamento, igreja, não sei. Um acampamento alguma assim. coisa assim. E tinha essa tiazinha que ela não ficava nos alojamentos, Ela ficava no trailer. E aí os caras estavam ali próximos, e aí o cara entrou, acho que ele entrou no outro trailer, e o cara simplesmente caiu no chão, e ele não conseguia se levantar. E aí eles não estavam conseguindo se levantar, não estavam conseguindo se mexer, porque eles sentiam uma presença muito forte, e quando foi descobrir, era a tiazinha que estava tendo um momento de oração dela. Eu posso dizer que essa velhinha, eu não sei se é uma velhinha, mas a minha cabeça é uma velhinha. A tiazinha do quarto. É a tiazinha. Essa velhinha tinha fogo nos ossos, e eu vejo isso não um acontecimento sobrenatural de, nossa, a pessoa não consegue levantar, mas o fato de ela estar tão profundamente ligada com Deus, que ela vive isso, ela respira isso. E se ela tentar fugir disso, ela não vai conseguir. Então, tipo, por isso que ficou mexendo comigo nesse tempo todo. Fogo nos ossos. É assim que eu quero ser lembrado. É assim que quando eu tiver, depois de ter sido fuzilado, cantando Porque Ele Vive, é assim que eu quero que as pessoas se lembrem de mim. Tipo, combateu o bom combate, teve fogo nos ossos, cantou Porque Ele Vive. Guardou a fé. Guardou a fé. Eu penso né, nesse fogo que você descreve assim da sarça ardente, né, mano? Porque assim, quando Moisés ele encontra com a sarça, ele encontra com uma presença tão sublime de Deus ali, ele contempla a essência de Deus naquela sarça. É um fogo, é vida que queima, mas não destrói, né? E eu penso assim às vezes eu penso na minha alma como se ela fosse uma arvorezinha bonsai, sabe? E eu queria que ela estivesse pegando fogo. Às vezes eu penso, será que ela tá queimando por agora ou não? Mas é isso, mano. É um fogo que não é o mover de Deus, porque a gente sabe que existe um mover de Deus ali, a presença dele, é a manifestação dos dons, o milagre, o sobrenatural. É o reteté, né? O penteca é onde é a casa do penteca é ali. Mas existe esse fogo que é mais sublime, é uma contemplação de quem Deus é, da face de Jesus. Eu tenho resgatado isso nas minhas orações. A gente teve o retiro agora, né, de 2023 da igreja. E o Espírito Santo, ele me puxou a orelha nisso, cara. Quando eu comecei a entender, quando eu converti, comecei a entender que o evangelho, o cristianismo tratava-se de um relacionamento, eu comecei a buscar aqueles salmistas, não vou lembrar onde está, que ele se põe aos pés de Jesus e ele contempla a face de Deus, sabe?
É uma posição e uma direção. É você se colocar aos pés em humildade, reconhecendo que é Deus que está ali, mas buscando o vislumbre de um olhar da face de Deus, sabe? É um lugar de intimidade. Essa tiazinha, cara, da presença. Eu imagino que ela já deve ter contemplado alguns detalhes do rosto de Deus, cara. Ela já deve ter sentido os olhos de fogo do Senhor sobre ela, sabe? Ela deve ter plantado e colhido a presença tanto e tanto durante a caminhada dela, que quando ela entrou naquele lugar, quem não chegou naquele nível não suportou o nível de presença que ela trouxe para aquele lugar físico. Eu lembro desse testemunho do cara também, e eu vibro, mano. Porque tá aí, né? A gente pode também, né? Não é só a tiazinha do Kork. Exato. Né, não? Não é só a velhinha. Não é Ela só... é tipo o Vegeta treinando em gravidade altíssima. E aí os caras eram Trunks entrando e... não consigo me mexer. Só pra galera otaku entender. É verdade. Os otakus que nos ouvem se arrependam. Mas, falando nisso, né, inclusive, e trazendo à memória algumas coisas que a gente conversou naquele dia, né? Naquele dia a gente falou muito sobre o passado. Foi muito do que a gente sentou lá e começou a falar, não, porque você lembra daquela época? Nossa, você lembra de tal coisa? A gente começou a falar sobre isso. Na sexta-feira em casa, né? Isso, na sexta-feira começou na casa assim. dele. A gente começou falando, né, tal, sobre as coisas A gente viu umas fotos também. A gente viu umas fotos, assim, de antigamente, né, que a gente tirava da época do Geração ali, dos vilões. Esses vilões aqui, quem entender essa referência aqui é só os vilões. Só os vilões. Só os trombetinhas celestes. Só os trombetinhas. E assim, às vezes eu fico pensando nessa questão, né, porque muito daquela galera, ela foi realmente assim, cheia do espírito, né? A gente caminhou junto como igreja naquela galera ali, com os nossos líderes, né, também, e eventualmente até com a galera quando a gente foi ministrar no Ministério Infantil. A gente fazia teatro, a gente dava aula também. Tem muita galera que a gente dava aula, que a gente viu crescer na igreja, por exemplo. Sei lá, eu não lembro se eu dei aula pro Heitor ou se ele já só tava na época que a gente chegou tava... a dar... Porque eu lembro quando a primeira vez que o Heitor veio aqui, que ele tava meio sozinho no Ministério Infantil, aí eu sentei lá pra conversar com ele, porque ele tava com uma biblinha, e na época eu tinha a mania de ficar vendo qual era a versão da Bíblia das pessoas. Então eu sempre chegava nunca? Assim, opa, beleza, posso ler? Ah, tá. Que versão é essa? Mas, pra quem tá na igreja hoje, né, no contexto da igreja hoje, o Heitor, por exemplo, ele trabalha aqui na mídia, né, serve a Deus aqui na mídia, e também toca teclado nos domingos, né, nos cultos de jovens e tal. E assim, cara, eu fico pensando assim, poxa, e aquela galera, dando uma colocação aqui, uma comparação entre essas coisas que a gente falou, daquela galera lá, que tava comigo, que caminhou comigo, né, eu sei que muitas outras... Daquele grupo lá sobrou eu, o Igor, o André vem na igreja ainda. É isso, né? E é só. De menina não tem nada, Amandinha? De menina, a Amandinha não vem mais na igreja, não vejo ela por aqui. Tem muita gente que eu sei que assim, vai na igreja, mas não nessa, né? Mudou, que ainda foi outro lugar. Mas tem gente que eu também sei que não vai mais em igreja nenhuma. Bom, Amandinha, será que essa pessoa... A gente te ama, venha. É verdade, temos saudade de você. Vamos gravar um podcast, Amandinha. A volta dos que não foram. A volta dos que não foram. Mas eu fico imaginando, será que essa galera tem esse fogo nos ossos ainda? Tem essa vontade, esse anseio? Porque assim, eu vejo muitas das atividades, por exemplo, esse Dunamis é um dos momentos assim que eu lembro com poxa, eu quero viver isso de novo. Esse daí é um momento que a gente fez o Vida Vitoriosa. Falar que tudo começou, pra mim, pelo menos. Pra mim também. Foi o start. Pra mim também. Porque assim, Opa, perdão. Apesar de eu ter me batizado antes... Eu me batizei em 2011. Né, eu ter aceito a Jesus antes, se eu não me engano, foi em 2013, 2014. Acho que foi 2013. Ou 2012, acho que foi 2012 porque eu tinha 13 anos. Pra te situar, 13 anos. O Vida Vitoriosa nosso foi em 2017. Março de 2017. Eu já era batizado há uns 4 anos, se eu não me engano. Então foi 2013.
Eu acho que foi 2013 mesmo. 2013, 14 anos. Eu ia fazer 14, né? Isso, Porque em foi em novembro. setembro. Porque foi Não, uma novembro. semana Isso. depois de eu ter feito 14 anos. Isso, é verdade. 2014. 2013 eu tinha 14 anos. Eu me batizei. E só muito tempo depois eu fui batizado no Espírito Santo, vamos dizer assim, e conheci a presença de Deus de verdade. Antes disso, durante células que aconteciam na minha casa, que os meus pais, os amigos deles faziam, né? Era uma célula de famílias. Por diversas vezes a presença de Deus foi muito forte naquele local. Eu lembro, assim, raramente, às vezes Deus me traz à memória com um propósito de até algumas profecias que foram liberadas pra mim. Falou assim, ó, você vai ser um atalaia da igreja. Ó, você vai ser um levita do Senhor. Ó, você vai alcançar vidas através do seu exemplo. Ó, você vai ser um líder e você vai guiar as pessoas na direção de Cristo. E assim por diante. Mas naquela época, por mais que os meus pais e os pais daquela galera tivessem naquele nível de comunhão, né, eu não entendia nada. Às vezes eu ficava olhando até meio confuso, assim, né? Principalmente porque eu sou de uma raiz mais pentecostal, né? Opa! Tá lá. E eu via essas coisas, era normal na igreja. Mas quando os irmãos, não tô fazendo nenhuma crítica nem nada, tô falando como eu via, como eu lembro, né? Mas quando os irmãos não estavam na igreja, era um ambiente mais tranquilo, rolava uma célula também, um louvorzinho e tal, mas era sempre de boa. Nunca tinha um reteté, tipo assim, em casa, na reunião dos irmãos fora da igreja. Era sempre na igreja. Era lá na igreja que acontecia as coisas, era lá na igreja que Deus falava, era lá na igreja que Deus movia. E aí chegava em casa assim, era um momento de descanso, tranquilo e tal. Eu não esperava estar ali, e de repente minha mãe e meu pai começam a falar línguas, um profetiza pelo outro, a pessoa chora, o cara se arrepende, se derrama e fala assim, caraca, mano. Rapaz. E quando eu era criança eu não entendia muito. Aí eu fui crescendo, né, eventualmente eu me batizei. Eu não lembro necessariamente por que eu me batizei na época, o que me levou aquilo. Mas eu já tava começando a entender isso, né? Essa questão. Porque eu tinha muito do arrependimento, tipo assim, poxa, eu fazia algo errado, eu escolhia fazer algo errado, e eu sempre me arrependia. Mas eu sempre fazia de novo. Então eu falei assim, cara, quer saber? Acho que foi mais ou menos por aí. Eu vou me batizar agora e eu não vou fazer mais. Eu diminuí como é que fala? A frequência. Mas não parei, infelizmente. Aí depois, né? Se você acompanhou nossa história lá, não conheça, no segundo episódio da O Papo, nosso dossiê, você vai saber, né, do porquê. O que me levou à angústia e a tristeza, que me fez falar assim, não, eu vou nesse retiro de vida vitoriosa, que eu não sabia nem o que era. Né? É meio um grupo de segredo, né, tipo só... É tipo o Clube da Luta, ninguém Não, fala sobre. todo mundo fala, sabe o Vida o que é, mas Vitoriosa ninguém é fala sempre sobre. assim, ó. Você foi no Vida Vitoriosa? Fez? A pessoa, não fiz. Faz, é bom. É bom, É é bom. bom. Sempre assim. Eu também, eu cresci aqui na igreja. Eu tenho, o quê? 20 anos que eu tô aqui na Singe. E desde criança, todo mundo fala assim. Desde que eu sou criança, eu ouço. Não, porque tem que fazer o Vida Vitoriosa. Se você não fez o Vida Vitoriosa, meu, é o Poxa, retiro. cara. Nossa, meu. Então, tipo assim, eu até quando eu fui explicar o Vida Vitoriosa para pessoas que não são do nosso contexto aqui da Sinja, eu falo assim, é o retiro que é carro-chefe lá da igreja. Tipo, você entra lá, tal, beleza, tá começando aí você faz a Vida Vitoriosa e aí sua vida muda. E aí você vira crente. Porque foi o que aconteceu comigo. Eu batizei em 2011. Acho que foi antes de mim. Foi 2011 até março de 2017, vivendo uma vida, E no meu caso, você falou que se arrependia do que você fazia de errado, mas fazia de novo. No meu caso era sempre assim, agora eu vou levar esse bagulho a sério. Vou pegar a Bíblia aqui. Aí eu lia Mateus. Aí parava de Mateus. Eu li Mateus umas 50 vezes nesse período. Porque eu falava assim, não. Pô, eu vou na igreja, eu sou cristão. Agora eu vou levar a sério esse negócio aqui. Mateus e tal. E aí eu tava pensando, e já era, talvez, a pequena chama nos nossos ossos, nos trazendo para perto do Criador. Se a gente partir de um ponto de vista de que a gente não tem livre-arbítrio, é Deus que nos escolhe, já era Deus plantando as suas sementinhas de que eu te escolhi para ser trigo. E aí, no momento certo, a gente amadureceu e nascemos. E isso é incrível. Pensar que desde o momento
consciência nossa cristã, Deus já estava cultivando essa chama. Sim. Que... Ou aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la. Fiel. A gente sempre começa pequenininho, né? Eu lembro do dia que o senhor tacou fogo em mim. Não lembro. Foi num retiro também. Os retiros sempre são maravilhosos, né? Foi, acho que o meu primeiro retiro na Águia Dourada, na chácara Águia Dourada. Eu lembro que a gente fez uma fogueira onde não podia fazer. Clássico. Clássico. É. O caseiro ficou nervoso com o Cara, deu um BO fazer aquilo o lá, queijo, hein? queimou. E eu lembro que naquele retiro tava o pessoal da Jocum com a gente, né? O Iago, a esposa Nath, né? Eu acho que nesse lá não tava. Não, Ele tava o... É que eu não lembro o nome do cara. Era José. Cleiton. Cleiton. Não é Cleiton? José. Cleiton, José Cleiton? José Eu sei que é o cara do Ceará. Ele e a esposa estavam. Que Aham. eles trouxeram aquelas dinâmicas incríveis pra gente. Eu acho que eles eram noivos ainda nessa época, eles não tinham Era casado. noivo? Sim, Bom, não sei. Eu sei que a igreja deu uma viagem pra ele ver os pais, fazia tempo que ele não ia, né? Sim, a gente abençoa a vida deles. Meu, nesse retiro, contemplando aquela fogueira, eu lembro que a passagem de, acho, se eu não me engano, é Levíticos, de como os sacerdotes eles precisam fazer a manutenção da chama dentro do santo e do santo dos santos, né? E porque senão a chama ela apaga. Isso dá uma nova noção pra gente, né? De que a obra do Senhor ela acontece, ele vem, ele aviva, ele taca fogo, mas se a gente não cuidar, aquela chama ela pode apagar. Até o Paulo, né, diz que em alguma das cartas, né, não apagueis o espírito, né, essa chama dentro de nós. E aí começa sempre assim, você acha que Jesus vai dar uma fogueira para você cuidar de início? Não, ele vai acender um isqueirinho na sua mão e fala, cuida aí, fiote. Uma velhinha, toma uma velhinha aqui, vai, atravessa o... Quem for fã de Avatar vai lembrar do episódio que o Aang e o Zuko, eles conhecem a tribo, aquela tribo do fogo lá, tribo Sol, né? E aí eles têm que completar a prova do mestre, que é o quê? Eles têm que pegar uma chama do altar, que era o fogo primordial, e eles tinham que atravessar a cidade todinha para oferecer aquele fogo pro mestre. Que mais pra frente a gente vai descobrir que era um dragão, mas não é o caso. Então, tipo, é isso, entendeu? É você caminhar, fazer a sua caminhada protegendo aquele fogo, alimentando aquele fogo, dando energia para ele, dando vida, sabe? Fazendo a manutenção daquele fogo. E quando você chegar na presença do mestre, você vai ser incendiado. Aquele fogo que estava na sua mão, ele cresce, ele te toma por inteiro, né? Aí a sua bonsai interior, ela pega fogo. Ele vai virar e falar assim, servo bom e fiel, porque fostes fiel no pouco, será fiel no muito. É isso aí. Toma mais, agora 2 isqueiros. Toma 2 isqueiros. Essa questão de crescimento é muito interessante. Eu tive uma experiência muito boa, uma experiência com isso. Logo, então, assim que eu tinha acabado de converter, que foi março de 2017, Vida Vitoriosa, e em janeiro de 2018 eu fui no Teen Street. E eu lembro que eu tava num período meio de seca. Tava assim, meu Deus, não tá falando comigo. Porque até então, toda noite eu tava lá louvando a Deus, lendo a Bíblia, louvando, e Deus vinha e tal, eu senti o tremelique e tal. E aí já tava uns 2 meses assim, tipo, meu, mas não tá acontecendo nada, tem alguma coisa de errado. E eu tava em desespero. E aí eu falei assim, Deus, fala comigo, pelo amor de Deus. E aí eu fui pro Teen Street. E aí no momento que é o she time, que é o momento de ficar quieto. Só de ficar ali, você e Deus. Eu tava assim, sentado, mexendo no mato, pensando, meu, por que você não fala comigo? Por quê? Quem nunca? Eu quero, assim como está escrito na Bíblia, eu quero esse tipo de coisa que Moisés tinha, eu quero o que Moisés tinha. E aí eu funcionando ali no mato, do nada eu puxo uma semente. Aí eu olhei e falei assim, mas eu acabei de ser plantado, por que eu tô querendo coisas de árvore grande e frondosa, se eu sou essa semente aqui? É verdade, Deus, eu entendi o recado. Aí eu tenho essa semente até hoje lá em casa. Porque é isso. É igual o Henrique falou, é o foguinho. Começa o foguinho. Depois, o foguinho não da novela. Mas Cobras e Lagartos. Quem assistiu, assistiu. Nossa.
Clássico da televisão brasileira. Estamos com referências. Ai. Mas é isso. É incrível. É incrível. Pra partir para uma conclusão aqui, eu gostaria de lembrar a todos, né, que, assim, é evidente, né, que, assim, muitas pessoas às vezes ficam com dúvida, nossa, será que eu já fui, será que eu tenho isso, será que eu não tenho, né? Uma coisa que é clara em todos, unanimamente, é que quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, né, você é batizado, ou, enfim, você tem um encontro e você conheceu Jesus, né, pode ser que você tenha recebido um dom, pode ser que você, sei lá, aprendeu a falar em línguas, pode ser que você curou alguém, ou pode ser que simplesmente você entendeu. Então, assim, de questões de tamanho, né, ou magnitude dessa questão, né, porque alguns começam como uma sementinha pequena, outros já são a semente que, sei lá, de alface, que em 30 dias já tem aquele bulbo gigantesco cheio de folhas, né, porque cada um tem seu tempo, né, há tempo de plantar, há tempo de colher, e cada um é de um jeito, mas existe uma coisa que é comum para todos, existe um antes e depois, existe um Noggs antes de conhecer a Jesus, existe um Igor antes de conhecer a Jesus, existe um Ferro antes de conhecer a Jesus, e existe nós aqui depois de conhecer a Jesus, né? Por exemplo, por mais que eu tivesse já me batizado, e eu tinha aquela coisa, pô, isso aqui eu faço errado, pô, isso aqui eu me sinto mal depois, eu sei que é errado, mas eu ainda era o antes. Uhum. Por mais que eu tivesse me batizado e publicamente até feito tipo assim, nossa, eu me arrependo dos meus pecados, né? Estou dizendo publicamente, e agora eu sou um cristão. Eu ainda era 99% antes. Talvez antes eu não sentia culpa, né? O que mudou depois era só culpa. Mas aí depois do famoso retiro de vida vitoriosa, aí É veio bom, o é Henrique bom. depois. Assim, aquele porque- cara que, assim... É estranho pensar nisso, porque tem duas formas que eu às vezes me vejo, né? Será que o eu criança, né, está orgulhoso do que eu sou hoje? Eu fico pensando nisso, porque quando eu era criança eu me imaginava, tipo, sei lá, eu vou ser bombeiro, vou ser o Batman. E se eu soubesse do que eu sou hoje, se eu soubesse, daqui 10 anos, 15 anos, eu vou ser um cristão que vai estar gravando um podcast, de vez em quando vai fazer uns evangelismos aí, ler a Bíblia, trampa. Será que eu ia estar orgulhoso com isso? Porque eu penso assim, nossa, o Batman é um herói. Ele protege as pessoas, o bombeiro apaga o fogo, tá ligado? Não deixa os animaizinhos morrer. Ele tira o gato da árvore. E eu? Se eu soubesse a magnitude do que é ser cristão, né? Tipo assim, pô, se eu soubesse que com 20, quase 25 anos, eu ia estar no estágio que eu tô na caminhada cristã, será que eu ia estar orgulhoso disso? Fico pensando nessa forma aí. E também pensando na de agora. Eu estou orgulhoso com quem eu sou agora? Eu estou contente? É isso aqui que eu quero? Eu já cheguei? Eu já caminhei a corrida? Já guardei a fé? Esse meu depois já acabou? Eu já vivi tudo que eu tinha para viver depois de conhecer a Cristo? Eu já fiz tudo que eu tinha para fazer depois de sentir o fogo nos ossos? Por que será que ele ainda queima? Por que será que às vezes quando eu tô mais focado demais no trabalho, pensando em algumas coisas de projetos pessoais, por que será que eu sinto, não, eu tenho que parar tudo que eu tô fazendo agora e louvar a Deus. Eu tenho que parar tudo que eu tô fazendo agora e ler a Bíblia. Eu tenho que parar tudo que eu tô fazendo agora e ficar em silêncio total para ouvir a voz de Deus. Por que será que eu ainda sinto isso? Esses questionamentos assim. Como diria nosso querido pastor Heraldo, né? Tem que ser arrebatado um cara desse. Se chegar ao ponto, né? Mas É? é isso. É que você falou da idade, eu lembrei. O Henrique vai saber. Porque ele que tem um contato maior com o Felipe. Mas o Felipe, ele conta uma história. Ele fala de alguém, não lembro qual é o nome do cara. O cara era tipo um mega missionário que, sei lá o que, implantou sei lá quantas igrejas. Que o cara chegou tipo assim: agora eu aposentei e tal. O que eu vou fazer agora? Não, agora eu vou fazer tal coisa. Aí ele foi lá e viveu mais tantos anos fazendo tal coisa. Eu não lembro o que ele fazia, não lembro quem que era. Mas eu sei que o Felipe já contou essa história 2 vezes. Nos 2 retiros que ele veio ministrar, ele falou desse cara. Que é um cara que chegou, tipo assim, tipo, 60 e tantos anos, falou assim, acho que deu.
vou lá pra África fazer tal coisa. Putz, foi um missionário, mano. O nome do cara eu não vou lembrar, mas É. ele foi um grande plantador de igrejas. Alguma coisa E assim. na sua aposentadoria ele pensou onde ele poderia repousar, descansar. E aí o senhor mandou ele pra África, ele achou que ia descansar lá e pobre coitado. É, Plantou o cara mais fez igreja. mais um monte de igreja lá. Uhum. Isso é incrível. Esse é o fogo. O cara falou assim, não, deu. Deu. Aí o cara falou, agora eu vou aposentar. Deitou na rede, ele fez assim, ah, alguma coisa tá errada. Levantou e foi. Esse é o fogo, que esse fogo possa nos consumir todos os dias. Amém. Essa é a nossa oração, para que nós, Dá o Papo, Sociedade Limitada, e você que nos ouve possa ter esse fogo todos os dias queimando. Quando você estiver pensando, preciso pensar no trabalho, preciso pensar nos meus filhos, preciso pensar na minha família, em primeiro lugar, o reino. Eu queria compartilhar também, agora que você lembrou desse missionário, é um testemunho que eu lembrei quando eu retornei à fé, né, que eu era desviado. Eu retornei à fé e o pastor que cuidou de mim é o pastor Daniel Cook, de Pernambuco, da igreja Koinonia. Ele contou para mim o testemunho do pai dele. E o pai dele era um missionário da Califórnia, se eu não me engano. Ele era americano. E tinha vindo plantar igrejas aqui em Brasil. Ele foi um dos americanos que veio com precursores lá no Nordeste e ele abriu muitas igrejas. E eu lembro que o meu pastor na época, o Daniel, ele contou para mim que no leito de morte do pai dele, ele estava junto com ele no hospital. O pai dele já perdendo as forças, a família orando, né? E poucos momentos antes dele falecer, do pai dele falecer, ele começou a ter alguns episódios, sabe, algumas alucinações, lembranças muito vívidas. E o que marcou o Daniel naquele dia que o pai dele faleceu foi o momento que o pai dele, muito agitado, levantou da cama do hospital, apavorado, clamando: eu preciso ganhar mais um. Eu preciso ganhar mais um. Senhor, eu preciso alcançar mais um. Mano, pesado. Isso marcou ele e marcou eu depois que eu ouvi isso. Eu quero ter um fogo que queime assim. Amém. Amém. É isso? É isso. Bom, então é isso. Que o fogo queime em nossos ossos. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Daqui 15 dias ou não, teremos mais um Dá o Papo disponível quentinho para vocês. Muito obrigado e Deus abençoe. Tchau. Tchau!